Então faz a nossa prece. Tá gravando agora. Bom, vamos lá. Fechar nossos olhos e com o coração cheio de gratidão, agradecer a Deus por estarmos aqui presentes hoje, agradecer por cada um que compõe esse grupo, esse estudo, e aos que não conseguiram chegar aqui, que possam vir na melhor hora. Pai, toma conta das nossas mentes, que os espíritos de luz possam nos guiar através do estudo, que possamos entender da melhor forma e absorver aquilo que realmente importa do teu ensino, que há tanto tempo está aqui conosco, que possamos entender cada vez mais dele. Obrigada pela nossa saúde, pelas nossas vidas, pelos nossos lares. Obrigada por estarmos aqui. Assim seja. Oi, Léo. Quanto tempo, Léo? Ex-aniversariante. É ex-aniversariante. Gente, Léo, conduz aí, Léo, você. Eu tô só aqui, ó. Eu tava falando com a Lívia, né? Que na correria, eu tô pegando aqui para estudar, para ver as coisas, né? Eu tô sabendo o que tá rolando. Menino, carro de som de político aí já viu. Horrível. Tava aqui nesse instante. Mas eu tô aqui com vocês. Conduz aí que eu vou falar, vou deixar as minhas reflexões. Tá mudo, Léo. Pronto. Boa noite a todos. Hoje a gente vai entrar na parte do Espiritismo, né? Do capítulo 6, dos versículos de 1 ao... Se eu não me engano, foi o 24 que vocês pararam, né? Não é 1 ao 18, não, gente? Eu tô errada? É 1 ao 18. 18, A gente fez as palavras do 1 ao 18, a gente fechou. Não, beleza. Desculpa, é que semana passada o Léo também não tava, né? Foi aniversário dele. Não. Semana passada não deu para... Nós fizemos a leitura, né? Do capítulo 6, do 1 ao 18, e destacamos as palavras e já demos o significado. Agora a gente vai entrar na parte espírita, né? Dos versículos, né? Aí, desculpa, gente, que ela tá ouvindo a minha voz e não tá me vendo. Ela fica chateada. Então, o Pastorino, ele dividiu, eu achei bem bacana, porque nesses 18 versículos são três temas, né? Do 1 ao 4, que fala sobre a modéstia, né? Aí a gente tem o Pai Nosso, que é a oração, e depois a gente tem o jejum. Então, são 3 temas diferentes. Isso. Eu acharia interessante a gente dividir, né? Falar dividido para não embolar, né? Falar primeiro da modéstia, né? Depois do Pai Nosso, que é mais extenso, e fechar com o jejum, porque são temas diferentes, né? E se juntar tudo, acho que vai ficar meio sem sentido. Aí vocês que sabem. Eu topo. Eu também. Eu tô de pleno acordo também. Eu parei aqui para pegar meu evangélico, eu tava só com a Bíblia do Caminho. Tá, entendi. Você dividiu aqui. Não, beleza. Essa sua divisão, Lívia, eu vi de uma outra forma, mas também dividido em 3 temas também. O primeiro tema seria tipo boas obras, seria assim a prática do bem, né? A parte da prece que você já falou e a parte lá do jejum. Então é
quase igual. Então, aí a gente podia falar um pouquinho primeiro dessa parte, né, que é o versículo 1 a 4, aí fazer, né, o estudo dele, a explanação e tal. Vamos de pouquinho em pouquinho, porque um assunto é diferente do outro, aí para não embolar, entendeu? Aí do versículo 1 ao 4, eu vou ler aqui para vocês, para a gente se situar, né? Até porque alguns dos nossos integrantes, né, não estavam aqui semana passada, né? Para vocês se localizarem também, né? Então, eu vou ler, ó, do 1 ao 4 fala sobre a modéstia, né? Fazer o bem, né? Que a Adriana comentou que ela viu na bibliografia que ela pesquisou. Então, aqui, ó. Acutelai-vos de não praticar vossa justiça diante dos homens, para ser descontemplados por eles. De outra sorte, não tendes recompensa junto ao vosso Pai que está nos céus. Portanto, quando deres dádiva, não trombeteis diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas vielas, para serem louvados pelos homens. Amém? Eu vos digo que estão recebendo sua recompensa. Tu, porém, quando deres dádiva, não saiba a tua esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique em segredo, e teu pai, que vê no segredo, te recompensará. Então, aqui, né, essa passagem a gente já conhece, né, bastante, tem até no Evangelho, né, segundo o Espiritismo, né, que ela vem falar sobre esse como fazer o bem, né, a modéstia. A gente falou muito disso semana passada, né, a Márcia deu o exemplo do cotidiano dela, cada um deu um exemplo, assim, de mais ou menos da vida, né, pessoal, ficou bem legal. E a gente conversou sobre isso. Aí eu dei uma lida no que o Pastorino falava, né, em relação a isso, e ele falou assim: venha seguir a orientação a respeito da modéstia, da humildade, instruir-nos o Mestre a agir sem propaganda, sem alarde de nossos atos, mas antes a manter ocultas as boas obras, de tal maneira que nem os mais íntimos delas tomem conhecimento. Não saiba a mão esquerda o que faz a direita. Lindíssima imagem literária, totalmente original. Aí, em outro trecho, ele fala, eu sublinhei as coisas mais importantes para não ficar muita coisa. Façam-se boas obras sem cogitar de propaganda. Por si mesmas, elas brilharão. Então, aí, semana passada, a gente estava falando sobre isso, né? Porque a gente vive, né? A gente trouxe também para os dias de hoje, né? A gente vive uma época em que tudo são as redes sociais, né? Peraí, só um minuto, gente. Isis, quieta! Tudo são as redes sociais. Então, o que acontece? Até que ponto a gente faz uma postagem, alguma coisa de uma caridade que a gente está fazendo, a gente pode ir para duas vertentes, né? A vertente da caridade no sentido, poxa, quero motivar mais pessoas a fazerem isso, né? Preciso de ajuda, porque uma andorinha só não faz verão, né? Preciso de ajuda se tiver doações, auxílio também financeiro, né? Material, porque, né? Foi o que eu falei, sozinho a gente não consegue realizar assim, enquanto junto um grupo, né? A coisa fica melhor. Ou tem a outra vertente, que é isso exatamente que ele está falando aqui. Como você faz essa caridade? No sentido de que, eu quero mostrar o quanto eu sou bom, o quanto eu sou caridoso. Aí você está usando da sua vaidade? Então depende, entendeu? Depende muito da intenção do nosso coração. Aqui Jesus quis condenar essa caridade em que os outros veem que você está fazendo caridade, porque naquela época era muito na cara. As pessoas faziam mesmo para mostrar que eram boas e tal, tanto que ele chama de hipócritas. Então ele quis ser radical, vamos assim dizer, porque era a época, era a forma de entendimento daquelas pessoas.
né? E hoje em dia a gente sabe que a gente precisa desse auxílio, dessa ajuda, né? É legal a gente, numa rede social, né, fazer uma propaganda, tal, tudo de bom coração, de boa intenção, de você querer ajudar querer ajudar um maior número de pessoas e não como promoção pessoal, entendeu? De eu quero fazer porque eu quero postar, que eu quero ganhar muitos likes, quero que as pessoas vejam o quanto eu sou caridoso, o quanto eu sou bondoso. Isso você está usando do seu orgulho e da sua vaidade. Então, eu acho que é mais ou menos isso que o pastorino, né, que propriamente dito Jesus, né, quis trazer para a gente, né, no sentido de que o que passa no teu secreto, né, no teu coração, na hora que você faz a caridade. É a caridade simplesmente porque você quer plateia ou é a caridade porque você expõe, porque você precisa de ajuda, né, para aquela caridade dê certo, para que tenha uma proporção maior. Então, eu acho que foi mais ou menos isso que eu entendi em relação a isso. Aí, se alguém quiser acrescentar alguma coisa, fica aí com vocês. Então, eu estava vendo aqui, Lívia, tem uma outra vertente, assim, também, tipo, dessa parte lá da caridade. Eu vou ler aqui para você assim, uma coisa bem rápida, tá? A beneficência praticada sem ostentação tem duplo mérito. Por que tem duplo mérito? Porque quando a gente ostenta, quando a gente também tipo assim, divulga, a gente está expondo aquele que a gente está ajudando. Então, a pessoa está precisando, a pessoa já está numa situação difícil e a gente está pegando aquele ato e está fazendo disso algo assim, tipo, algo meio que de marketing quase, né? Tipo, marketing pessoal quase, né? Enfim, então a gente tem que ter muito cuidado, porque não é só a gente. A gente está usando uma outra pessoa que está envolvida, que está em algum momento de fragilidade ou de vulnerabilidade, né? E a gente está expondo. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. E aí, eu estava lendo, assim, nesse sentido, cara, isso aqui para mim é fantástico. Quer ver? Deixa eu ver aqui, ó. A verdadeira caridade, ao contrário, é delicada e engenhosa. Então tem que ser muito, muito delicado, sabe? Então não pode ser algo assim, sabe? A gente tem que ter muito cuidado, porque a gente está assim, tipo, lidando com outras pessoas também, né? Isso que a Adriana falou, eu também fiquei pensando muito nessa semana, porque semana passada a gente falou sobre isso, né, de que o bem ele é muito tímido, enquanto o mal ele é expansivo, e que a gente tinha que pensar na intenção, que às vezes publicar alguma coisa para divulgar, para pedir ajuda, traria mais benefício do que malefício, dependendo da nossa intenção. E aí, conversando com um amigo sobre isso, a gente entrou exatamente nessa questão de que há formas e formas de você divulgar um trabalho. Porque, principalmente nesse período de pandemia, eu tenho visto muitos perfis divulgando, tipo, doação de cesta básica. Aí tira uma foto, a pessoa doando a cesta básica e a outra recebendo. Tá realmente expondo aquela pessoa que está necessitando. Ou, tipo assim, sei lá, o exemplo que eu dei semana passada, de médico atendendo pessoa em situação de rua. E aí faz uma filmagem da pessoa em situação de rua sendo atendida. Você está expondo aquela pessoa. Então, é uma ajuda que você pede, que você realmente expõe o outro. Que às vezes existem outras formas de você pedir sem expor aquelas pessoas, sabe? E essa parte que você leu é engraçado, porque ela tá toda marcada aqui, porque eu achei muito legal. Principalmente isso que diz assim, olha, ela, né, a caridade,
sabe encontrar palavras brandas e afáveis que colocam o beneficiado à vontade em presença do benfeitor, ao passo que a caridade orgulhosa o esmaga. A verdadeira generosidade adquire toda a sublimidade, quando o benfeitor, invertendo os papéis, acha meios de figurar como beneficiado diante daquele a quem presta serviço. Eis o que significam estas palavras: não saiba a mão esquerda o que dá à direita. Então é tipo um tato muito grande, né? A gente ajudar uma outra pessoa e fazer com que aquela pessoa sinta que ela que está nos ajudando. Na verdade, ela está ajudando a gente também, né? Mas muito. Mas assim, a gente deixar isso claro a todo momento, né? E é engraçado porque eu conheço uma moça que ela é muito assim. Eu não sei se vocês conhecem a Casa da Solidariedade, na Nova Iguaçu, mas atende população em situação de rua, né? E nessa quarentena eu fui muitas vezes lá. E aí lá tinha uma senhora de 40 anos que ela também é voluntária. E aí ela sempre fazia isso, de tipo assim, ela sempre está lá falando e conversando com eles do quanto estar lá faz bem a ela. Ela nunca coloca como se ela estivesse fazendo bem a alguém, ela sempre conta a história dela, que ela foi lá muito depressiva e que estar ali ajudou muito ela, que ela mudou muito, que aquele contato fazia muito bem a ela, que aquelas conversas que ela tinha com a população em situação de rua, com as pessoas que estavam necessitando, o quanto eles faziam bem a ela. Então eu acho que eles acabavam se sentindo assim, pô, tô ajudando ela de alguma forma. E eu acho que a verdadeira caridade é isso, né? Isso que tá querendo dizer aqui. É isso que vocês estão trazendo aqui, né? Foi esse raciocínio que Kardec trouxe também. Isso é muito importante, né? E já era um aviso lá de trás de Jesus, já acenava sobre isso, né? Porque naquela época existia muito isso, que as pessoas faziam muito em praça pública, né? Com a intenção de mostrar, né? Mostrar uma máscara para a sociedade, desde aquela época que era uma pessoa. E porque estava à vista de muitas pessoas. Né? Ele evidencia sobre isso, né? Porque você tem que ser do jeito que você é, ou dentro ou fora. Se dentro de casa ou fora de casa. Se você ajuda lá, na rua, e quando a gente fala de caridade, não é só... A gente só está se referindo só ao ato de dar algo que nos sobra, né? Que geralmente é muito isso. A gente só dá o que sobra para a gente. Mas a caridade abrange diversas áreas, né? Então, ajudar só lá fora e esquecer dentro de casa, né? Seus vizinhos, o que for. É isso que ele estava sinalizando bastante. E vocês trouxeram isso perfeitamente, né? Kardec fala muito sobre isso, dessa verdadeira caridade, né? Desse duplo sentido e essa preocupação de não humilhar ninguém, né? Porque quando a gente trabalha esse sentimento da empatia, que a gente só vê a cena a gente estendendo, né? E quando é o contrário, né? E quando a gente depende de alguém, quando a gente precisa de alguém, de algo material ou não, né? A gente deseja sempre que a pessoa venha até a gente, nos ajude, sem pisar na gente. Porque tanto o material ou o moral, quem precisa está vulnerável. E precisa dessa empatia do outro, de quem estendeu a mão, o braço, o que seja. Ter essa sensibilidade de não humilhar. Porque quando humilha, acaba afastando, né? Acaba afastando de quem precisa. Então, a gente tem que aprender a desenvolver isso, né? De se pôr, de prestar esse cuidado com o beneficiado, né? É por isso que Kardec fala que a verdadeira generosidade adquire toda a sublimidade. Quando o benfeitor, né? Aquele que está ajudando, invertendo os papéis, acha meios de figurar como beneficiado diante daquele a quem presta serviço. Ou seja, a empatia, né, de se pôr. Porque caridade, né, como a gente já trouxe aqui, é o amor em ação, né? Porque o amor é o que a gente tem. E
caridade é aquilo que a gente dá. Por isso que é importante a gente ver isso, a gente refletir bastante isso, né? Porque está muito nos nossos lábios e pouco na nossa ação. A gente tem que refletir bastante isso. Eu falo isso por mim, principalmente, né? Não digo por vocês, né? Então, é bem isso que eu queria trazer e contribuir aqui. Léo, aqui só tem gente caridosa, só. É para todos, né? Estou lembrando, não sei se vocês falaram, lembrei de Condessa Paula, do trabalho que ela tinha, né? De caridade, do cuidado, do respeito. E aí vem a oportunidade de estudar e conhecer a doutrina espírita, né? Que traz esse olhar dessa forma tão caridosa mesmo, né? Porque se a gente ficar com um olhar material ou até mesmo com a ideia antiga, né, do passado, que a gente ainda bebe das fontes, a gente ainda continua naquele ato de, faz parte do processo da a caridade, né, ofertar, mas eu também aparecendo na foto. Ai, ai, não tem muito o que falar, não. Acho que a Márcia quer falar. A Márcia levantou o dedinho. Gente, esse estudo deve ter vindo para mim, né? Porque o que eu mais estou fazendo agora é tirar foto, dando cesta básica, né? E ajudando as pessoas. Mas é interessante que, assim, eu concordo plenamente com a palavra de Deus, né? Porque se foi escrito por ele, é porque existe realmente um aprendizado aí, uma reflexão para a gente fazer. E eu estou falando assim, o que passa no meu coração, porque o grupo que a gente trabalha na rua é um grupo ecumênico, entendeu? Eu não posso responder por todos os corações envolvidos, embora todos estejam ali com a mesma finalidade de ajudar o próximo. Agora, se A é orgulhoso, se B... Não, deixa eu concluir. Não, só explica de onde você está falando, porque muita gente não conhece o trabalho que vocês fazem parte. Não, estou falando trabalho de caridade, né? Trabalho de caridade. Então, o que acontece? Eu não respondo por todas as pessoas que estão ali. Eu estou falando, quando eu falo aqui, eu falo pela minha experiência pessoal, né? Qual é a minha intenção? Qual é a posição que eu quero estar, a posição que eu digo assim, que eu quero ser vista diante de Deus, né? Eu quero ser vista diante de Deus numa posição que eu estou me esforçando para praticar a caridade, de me tornar uma pessoa menos egoísta, de não pensar só nos meus, na minha família, no meu bem-estar, de não ter todos os finais de semana só para minha família. Então, já instituí que de 15 em 15 essa intenção é para outras pessoas. Então, isso é um esforço que, para mim, já não é mais esforço, já faz parte da minha rotina. Entendeu? Para outras pessoas ainda exige um esforço, mas não me cabe aqui falar de outras pessoas, eu estou falando da minha experiência. E no mundo que a gente vive, no mundo que a gente está atualmente, com tantas coisas ruins envolvendo religiosos e dinheiro, né, eu acredito que é muito importante a gente ter o processo de quê? Da transparência diante das pessoas, né? Da transparência do trabalho, porque nós recebemos ajuda, nós ajudamos com os próprios recursos, mas recebemos doações, tanto em relação a material de alimentação, roupa, como em dinheiro. Então, a preocupação é mostrar o trabalho sendo feito e o que realmente está sendo feito transparentemente para as pessoas verem e se sentirem seguras em continuar ajudando, né? Porque o que mais a gente vê nos noticiários, né, em todas as religiões, católico, evangélico, espírita, né,
coisas assim que envolvem determinadas situações em relação a dinheiro que não é muito agradável, né? Utilizando recursos para outras coisas que não seja caridade. Então, essa questão também da divulgação e as pessoas que a gente ajuda e divulga, não são todas as famílias que a gente expõe, né? Elas sabem que a gente precisa divulgar para poder o trabalho continuar, que não é fácil, gente. Não é uma coisa fácil. Essa semana a gente vai para a rua no domingo. A gente ainda não conseguiu arrecadar o suficiente para fazer as coisas. Então, a gente fica numa tensão muito grande, porque o trabalho não pode parar, né? Então, assim, essa coisa da divulgação, isso fica na minha cabeça, fica uma cobrança na minha cabeça. Ai, meu Deus, eu estou tirando foto. Ai, meu Deus, eu estou fazendo isso. Meu Deus, essa é a minha intenção. Eu fico me cobrando e me policiando o tempo inteiro, entendeu? Mas a questão da gente divulgar, né, esse trabalho, quando eu li, e já li outras vezes esse capítulo, né? Não só aqui no estudo do NEP, mas no estudo do próprio Evangelho, que eu faço semanalmente na minha casa, já li várias vezes. Então, eu sempre soube que a gente não pode, né? Se a gente vai fazer uma caridade, expor quem a gente vai ajudar, que a gente vai falar que a gente está ajudando, por orgulho, para se mostrar, isso tudo aí já está na minha cabeça, entendeu? E essa cobrança sempre vem. Mas eu também penso que a intenção é o que vale, é o que vai dentro do meu coração, é a intenção que eu tenho. Então, isso me libertou, isso me deu uma libertação de sentir qualquer tipo de constrangimento ou culpa, ou achar que eu estou, né, querendo aparecer, ou olha, eu sou a melhor de todas, porque eu sei que eu não sou, né? Então, assim, com todas as vezes que eu divulgo no meu Facebook, no meu Instagram, eu escrevo lá e falo: as fotos, os vídeos são realizados de uma forma de transparência para todos que ajudaram e também para divulgar nosso trabalho para quem queira ajudar. Sempre coloco um enunciado para poder suavizar, né, aquela situação em que as pessoas possam ter um olhar reprovador. Porque também, gente, vamos combinar, na época de Jesus, quem doava eram as pessoas que tinham muito dinheiro, mas elas eram incapazes, quando ele chamou eles de hipócritas, né? Elas eram incapazes de doar aquela quantia em segredo, né? Coisa que se eu tenho hoje, eu não tenho problema nenhum. Como a gente também faz outras coisas que não divulga, né? Não divulga. Então, por exemplo, quando eu estava lendo aqui, ó, o Evangelho segundo o Espiritismo, em relação a não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita, de Mateus 6, segundo o Espiritismo, ele fala da beneficência modesta, né? E que naquela época os homens, né, que doavam e que iam para as sinagogas ou aquela coisa toda, são as pessoas que na época elas tinham dinheiro e elas só faziam isso em público. No privado elas não ajudavam ninguém. Elas eram por dentro do coração delas não tinha caridade. Entendeu? Não tinha esse sentimento, é completamente diferente. E também, se a gente trouxer isso para os nossos dias atuais, né, a gente tem que saber que estamos vivendo outros tempos, né? Como que a gente vai divulgar o bem? Como que a gente vai propagar, né, o bem e fazer uma corrente de solidariedade? Tem uma amiga minha que ela é dona de uma fábrica de roupas, né? Ela é rica, milionária, tá? Eu falo com ela muito pelo WhatsApp, pouco pelo telefone, mas nós fomos amigas muito de infância e de vez em quando a gente se vê, muito dificilmente, né? Então, ela me falou que ela tem grandes dificuldade de doar as coisas, porque as pessoas com quem ela doa, ela não sabe o que as pessoas fazem com a doação, com as doações.
Se é para proveito próprio, se é para montar uma loja, entendeu? Se aproveitar daquela situação, né? E hoje ela me doa roupas para eu fazer o bazar, entendeu? E eu divulgo, mostro para ela em particular os vídeos. Ela fala: eu estou muito feliz, porque isso está sendo realmente usado e revertido para a caridade, sem proveito próprio. Então, isso que eu acho que vale. Aumentar essa corrente de solidariedade e assim, dar segurança às pessoas, né? Para que elas continuem nos ajudando e essa ajuda ser passada, porque aqui só passa, né? Passa pelas mãos, né? E a gente sabe que o compromisso é muito grande e a responsabilidade é maior ainda, porque muito será cobrado, né? Qualquer coisa que a gente faça de errado ou com outras intenções, espiritualmente falando, né? Eu vou ser cobrada, né? Então, assim, a gente também tem que parar um pouco, vou usar um termo assim, muito que está se usando, de mimimi, os milindres, né? Porque muitas pessoas, vamos falar a real, muitas pessoas que não conseguem fazer acham ruim quando o outro está fazendo, tá? Estou falando assim, de pessoas que não estão envolvidas no bem, né? As pessoas às vezes não estão muito bem emocionalmente, né? Te julgam, te falam, mas também não fazem nada para o bem, né? Elas te julgam, elas te condenam, mas elas também estão ali sentadas, não fazem nada. Então, eu acho que o compromisso mesmo tem que ser com a palavra e com os sentimentos que a gente está dentro de nós, em relação à nossa reforma íntima, em relação a Deus. Então, hoje eu tento estreitar isso, é um exercício diário, né? Eu tento estreitar os meus sentimentos, a minha intenção, que nem sempre é vista, né, de forma correta pelo outro. Até na nossa comunicação a gente tem dificuldade, não é verdade? Às vezes a gente vai se comunicar com alguém e o outro não entende o que você está falando. Imagina nas ações, né, que envolvem um grupo maior, um número maior de pessoas, e ainda tem a palavra de Deus falando tudo isso. A gente fica assim, né? Não sabe para onde vai. Ai, meu Deus, estou fazendo a coisa certa? Ai, não. Então, acho que a gente tem que ter bom senso, discernimento e saber que o que importa é a intenção, é o que vale por dentro. Porque eu também posso não divulgar, né, e estar fazendo aquilo ali sem nenhuma intenção, entendeu? Ou esperando algo em troca, mesmo sem divulgar. Então, o que vale é a intenção, é o sentimento, é a tua vibração ali em relação ao Criador, ao multiverso, entendeu? E as leis de Deus, né? Porque a gente precisa divulgar o bem. Isso tem que, essa coisa de que o bem, não pode divulgar. Eu boto na tecla que o bem deve ser divulgado. A fé sem obras, gente, é morta. A fé sem obras é morta. A gente tem que estudar, a gente tem que divulgar a palavra de Deus, mas a gente tem que fazer alguma coisa. O exercício. Não tem jeito. A fé sem obra é morta. Então, a gente precisa divulgar, sim. Agora, cabe a reforma, a nossa reforma íntima, a intenção que a gente tem, né? E tudo assim, vamos dizer assim, qual é a palavra aqui que está me faltando? Tudo certinho, fazer tudo certinho, né? Com honestidade, isso é a palavra, com honestidade. Honestidade de sentimentos, honestidade diante de Deus, porque Deus está... A gente consegue mentir para todo mundo, né? Mas para Deus não consegue. Então, acho que essa conta do sentimento e da intenção é com Deus, que a gente vai ser cobrado. A gente vai ser cobrado espiritualmente por isso, entendeu? Então, acho que o que mais vale é a intenção. Está dando frutos, está dando certo, pessoas estão sendo beneficiadas, as pessoas são informadas por que está sendo tirada a foto, por que está sendo divulgada, elas concordam, ok.
né? Agora, você usar ali, colocar em praça pública e dizer, ah, eu sou melhor, ah, não, isso não, aí eu acho que não é legal, entendeu? Eu tô achando Jussara, que Jussara quer falar, que Jussara levantou ali o seu depois, dedinho, Pode Jussara. falar, Adriana. Quer falar? Pode Você falar. levantou o dedinho, vai lá. Não, eu estou ouvindo aqui o que a Márcia está falando e tem uma parte aqui que fala, né? Quantos há que só dão na esperança de que o que recebe irá bradar por toda a parte do benefício recebido? Quantos os que, de público, dão grandes somas e que, entretanto, as ocultas não dariam uma só moeda? Então, tem gente que quer aparecer, né? Mesmo, a gente sabe que é assim, e tem muita gente que dá para poder receber. Tem as filosofias, né? As culturas aí que quando você dá 1 milhão, você vai receber 2, é o dobro, e aí as pessoas doam na esperança de receber em dobro aquilo que está sendo doado também. Você tocou nesse assunto, e o que mais me chamou a atenção no que você disse é isso, minha irmã. É a intenção, esquece o resto, porque o resto é resto mesmo. A prestação de contas é da gente com Deus. O que o outro acha de você hoje, vai achar hoje. Amanhã já não acha mais. Vai mudando, entendeu? De acordo com a conveniência, com as circunstâncias. O que não pode mudar é a nossa relação de amor com Deus e com o próximo. O resto, a gente não tem que ter essa preocupação. Eu concordo quando você disse que o bem deve ser divulgado. E deve mesmo. Eu acho, sim, que deve ser. Para contagiar outras pessoas, entendeu? Porque às vezes a gente fica muito no oculto. Eu sei que é a palavra que está falando, a gente vai dar... Mas tem que ter uma engenharia para fazer isso, que é o que você está fazendo. Você está dizendo, você está prestando conta. Você não está só simplesmente colocando, né, para aparecer e divulgar. Somente se autopromover, vamos dizer assim. Você está explicando que é para prestar conta, uma prestação de contas para todo mundo que ajuda. E é uma forma assim de mostrar que se todo mundo que fizesse o bem divulgasse, o mal seria esse aqui. Porque o bem é muito maior. Mas as pessoas não colocam, não mostram, né? A força fica oculta também. Né? A gente precisa dessa força vir à tona da gente, porque a gente é amor o tempo inteiro, né? Assim, na nossa essência a gente é amor. O tempo inteiro não, na essência. Às vezes a gente dá uma desviada aí, que faz parte da nossa natureza humana, que tá tudo bem, porque é assim que tem que ser mesmo. Então, eu acho sim, Márcia, que você está certa em estar mostrando. E quando a gente puder, a gente mostra. A gente se mostra nas redes sociais, Léo faz palestra. Isso é uma forma de divulgar também, né? A Lívia, a gente está na mocidade. Todo mundo tem uma forma de contribuir com isso, mas a gente precisa ser mais... ter mais ênfase nisso, divulgar de uma forma mais ampla para realmente contagiar outras pessoas. Agora, com esse cuidado que ele diz aqui, né? Para não esmagar o outro. Que é esse cuidado que a gente tem que ter aqui. Só isso. Né? O resto a gente vai pensar, pedir inspiração a Deus, intuição, para que a gente possa agir da melhor forma e que todos possam sim ver que é possível, é fácil, né? Fazer o bem, é fácil praticar uma caridade. Quando você fala assim, da gente, né? Foi o Léo que falou, se não me engano, a gente é amor, né? A gente tem amor e a gente doa a caridade. Alguma coisa assim que o Léo falou, não foi, Léo? Como foi? Porque caridade é amor em ação, né? É o que você dá. O amor a gente já tem na gente, né? Então, caridade é o que te dá e o que te sobra. E você está falando, só para enfatizar, que a caridade também não é só, né? A gente está falando só do benefício de ajudar alguém. Ela abrange tudo, né? Exatamente. Quando você tocou no assunto também de ajudar as pessoas de casa, às vezes em casa não faz, mas na rua quer fazer para se amostrar, né? Como diz na Bahia, está se amostrando, né? Mas em casa, que é o mais próximo, cadê? Está aqui do meu lado, não vou fazer nada. Não é verdade? E uma coisa que essa semana é uma coisa que eu não sei, gente.
A gente pensa nisso, a gente não chega a refletir de uma forma mais profunda. Quando a gente diz assim, a gente morre e não leva nada. Todo mundo sabe isso, não é novidade para ninguém. Mas quando você para se colocar, fazer uma visualização, vou botar a visualização de Divaldo, Yasmin Madeira, não tem as visualizações? Você entrar numa visualização de que realmente isso está acontecendo com você, você não vai fazer questão de quase nada, porque é luta que você tem em vão, porque você não vai levar mesmo, entendeu? É uma coisa, por que eu estou falando isso? Que essa semana, um funcionário, né, do meu marido, super novo, ele descobriu, está com suspeita, né, de câncer no pulmão. Ele tem 20 e poucos anos. Um fofo, ele era sempre uma vibe super alto astral. E eu fiquei assim reflexiva, eu falei, meu Deus, começando a vida, né? Fico pensando assim, aí eu me colocando a empatia, né? Aí você vai se colocando no lugar da pessoa. Se de repente eu descubro alguma coisa, o meu marido, os mais próximos, os mais chegados. Porque eu estava num dilema na minha vida particular, né? Eu falei assim, caramba, para que isso? Se de uma hora para outra a gente partir, para que essas coisas e fazer questão de coisas pequenas? A gente sabe que não deve fazer. E a gente estuda isso praticamente toda semana e todo dia no Evangelho, né? Para quem participa do Evangelho, do culto. E ainda assim você para pensar. É claro que aí eu paro, tudo que eu faço eu fico pensando, eu não faço nada assim, eu vou fazer, não. Eu fico pensando, poxa, isso. E aí cai a ficha de me trazer para a realidade, porque eu vivo assim o tempo inteiro. Uma aluna me perguntou, Jussara, o que você faria se acontecesse isso? Aconteceu um negócio comigo, eu fiquei pensando, nossa, e Jussara, como é que ela faria? Eu falei, gente, que responsabilidade isso, gente. Eu falei, para com isso. Eu falei, eu faria talvez a mesma coisa que você. Entendeu? Então, essas coisas a gente tem que estar pensando o tempo todo, que a gente pode realmente ir embora a qualquer momento. A gente tem planos, sonhos de fazer tanta coisa e quem sabe que a gente vai conseguir isso tudo. E às vezes a gente fica emperrado num troço que não anda ali por um simples detalhe que você fala assim, deixa, relaxa. E graças a Deus, quando a gente pede essa iluminação para vir para a gente, né, para chegar até a gente, não é que a gente não pense, a gente pensa. Mas, ao mesmo tempo, a gente fala assim, que bobagem, meu Deus. Graças a Deus que veio valeu, galera. Né? Que chegou alguém para trazer a gente para a real. Porque muitas vezes a gente vive na ilusão. A maioria das vezes, o nosso dia é ilusão. A gente está na ilusão de ter um carro, a gente está na ilusão de ter um marido, não é de ser uma esposa, né? De ser marido. É de ter, eu tenho isso. Tem o quê? O que você tem? Você mal tem seu corpo por enquanto. Né? Então, é bom a gente refletir sobre essas coisas para a gente não ficar presa, atravancando o nosso progresso por causa desses detalhezinhos que nos impede de fazer a caridade. É isso. Então, pessoal, alguém já quer contribuir mais um pouco desses 4 versículos? Eu quero falar. A Adriana vai falar? Acho que ela ia falar. Não sei se vai ainda. Não? Eu queria falar assim. É porque eu fui a pessoa que iniciou, né? Falando que essa semana eu vim repensando sobre o que a gente tinha conversado na outra semana e que conversando com uma amiga a gente conversou sobre isso, de tirar a foto com a cesta básica, de tirar a foto fazendo e expondo a pessoa. Mas eu até peço obrigada, Márcia, porque a gente em nenhum momento pensou que aquilo realmente teria que ser uma prestação de contas, porque envolve muito mais do que a gente pensa, né? Não é alguém muito rico tirando do seu próprio bolso e fazendo. São pessoas que doam, que querem ver para onde aquilo está indo, se aquilo está sendo realmente utilizado, ainda mais no mundo de corrupção que a gente vive hoje. Então, desculpa, Márcia, se eu... não sei, te ofendi de alguma forma, mas é porque realmente a gente nem tinha pensado sobre essa questão, porque o perfil que eu vejo muito de uma menina que eu sigo
fazendo esse tipo de coisa, ela nem não faz essa postagem explicativa que você disse que faz. Então, acho que eu mesma, eu e meu amigo, né, a gente teve aqueles julgamentos em que a gente tanto condena, mas tipo falando, ó, essa pessoa aqui tá mostrando aí, podia mostrar só a cesta básica. Mas realmente, às vezes a pessoa tá fazendo uma prestação de contas, né? Enfim, é isso. Obrigada pelo esclarecimento. Depois da reunião, vou até chegar e falar com ele, ó, fulano, vamos mudar de opinião, porque às vezes é isso mesmo. Oi, gente. Márcia, quer falar? Quer falar? Milena, jamais, entendeu? Ou me ofender, não, jamais. Essa discussão é super válida. Por quê? Eu já pensei assim, entendeu? Antes de estar do outro lado. Quando você começa a entrar num trabalho desse, por conta própria, sem nenhuma instituição por trás, entendeu? Sem nenhum patrocinador, sem nenhuma intenção, aí você vê as dificuldades que você encontra para manter isso tudo, para isso de 15 em 15 dias funcionar. Isso não depende de mim. São várias pessoas se esforçando para dar certo, e como é que é fazer isso dar certo? E várias famílias contando com a cesta, eles já contam com a cesta, estão desempregados, ai meu Deus, ó, e aí a cestinha, tudo felizes da vida, entendeu? E a gente fala, ai meu Deus, será que a gente vai conseguir bater a meta lá para entregar as cestas? As famílias estão precisando, tudo desempregado, tudo passando dificuldade mesmo, entendeu? A gente fica comprometido com aquilo ali, então você vê a dificuldade, o teu pensamento muda. E também quando você vira pedinte, né? Você fica pedindo que você tem conhecimento, conhece alguém que tem, né, uma posição melhor, que pode, poxa, você não pode ajudar a gente tem que bater uma meta e tal. Com o que você pode ajudar, com algum quilo. Você fica pedindo, você tem que mostrar a gratidão também, por que aquela pessoa te ajudou. Porque sem ela te ajudar, você não consegue. Então, eu coloco sempre assim, olha, gratidão, obrigada a todos que ajudaram, porque senão essa corrente de solidariedade, ela não funciona. Eu já pensei, por já ter estudado, né? Quando vê alguém divulgando alguma coisa, fala, tá se aparecendo, não é assim que faz. Mas quando você está na outra ponta, aí você vê que para o negócio funcionar e para a gente ter o cuidado também das outras, porque, gente, é muito difícil, as pessoas não têm a obrigação de ajudar todo mês, toda quinzena, né? Então, você ficar no WhatsApp, no telefone, pedindo ajuda toda hora, né? A gente também tem que ter esse cuidado, né? De não chatear o outro, de não ficar chateado porque não recebeu ajuda, e o outro, no caso assim, né? Não tem aquele dever de ficar ajudando. Então, a gente precisa estar aumentando essa solidariedade, porque no mês o outro não ajudou, mas o outro lá viu a nossa propaganda, pô, me emocionei com o vídeo e tal, vou ajudar vocês, como é que eu posso ajudar? Aí o outro já cobriu aquele que não ajudou novamente. Então, é assim, é uma corrente, né? Estamos todos interligados. E o cara lá de cima está vendo a nossa intenção, entendeu? Então, por exemplo, as roupas que eu recebi, tudo com etiqueta, gente, né? Eu montei um bazar, consegui vender, assim, uma quantia, né, pequena. Mas aí já vai ser revertido esse valor para comprar os tênisinhos das crianças da creche. São 40 crianças, não vai dar para comprar para as 40, mas vai dar para comprar para 10. Aí a listinha lá da mulher já vai cortar 10 crianças. Não é uma ajuda? É uma ajuda. Quem me doou as roupas, eu não tenho que divulgar para a pessoa? Agradecer? Eu tenho que divulgar, porque se ela não tivesse me doado, eu não ia conseguir fazer o bazar, entendeu? Então, são coisas que quando a gente fica do outro lado, a gente está dentro da situação, né, o que eu condenava, eu já não condeno mais, entendeu? Eu já vejo com outros olhos, valendo a intenção, né? E a transparência, né? Porque às vezes, teve aquele escândalo daquele espiritualista, ele nem é espírita, né? Aquele que fazia, não sei nem se vocês têm que cortar isso aí, gente, que eu vou falar. Ele que fazia cirurgia espiritual. Dom de Deus. Isso. Gente, o que eu recebi de WhatsApp, que eu sou espírita,
Aí, quer dizer, as pessoas já condenando, né? Porque você é espírita. Eu falei, não, ele é espiritualista, não é espírita. Espírita não vende nada, assim, né? Aquela coisa. E explicava, mas independente de qualquer forma, aí você vê o julgamento, né? Por um, você é julgado por todos, né? Então, é tanta coisa ruim, então eu falei, não, tem que divulgar, tem que ser transparente, tem que todo mundo ver, porque eu não quero nada de ninguém, né? Tem meu trabalho, graças a Deus. Então, assim, hoje em dia, tanta coisa errada que acontece, a gente tem que mostrar mesmo para onde está indo, da onde que está vindo, entendeu? Para poder as pessoas se sentirem seguras, né? Aí é isso, mas, ó, não fiquei chateada com nada, não. Léo, É muito bom. então, é porque já está, né, chegando a 8 horas rapidinho. O que é um ponto de vista, né? A gente está num lugar que a gente enxerga de um jeito, outro está de outro que enxerga de outro. E o que eu queria falar, não sei se vocês já ouviram falar de um empresário aqui do Brasil, Hermínio de Moraes, que ele ia de tempos em tempos, né? Ia fazer. Aí perguntaram para ele por que ao invés dele fazer a doação em dinheiro, né? Por que ele ia? Agora você vê, né? Ir arrumar tempo é mais caro para ele, né? Do que dinheiro. Hoje em dia eu fico olhando, eu estava conversando com a Lívia, eu falei assim, meu Deus, parece que piorou na pandemia, parece que eu não estou conseguindo fazer nada, meu Deus do céu, e parece que tem tempo, mas não tem, sei lá, tá esquisito o negócio. Então o tempo, a gente precisa de querer, né? Quando a gente quer realmente, a gente vai dar um jeito de organizar de forma que aconteça. Quando a gente quer nessa que a gente faz. Então, tem coisas que não estão no nosso plano. Então a gente deixa para depois, e aí o tempo passa e a gente não consegue fazer. E a gente fala, meu Deus, não estou conseguindo. E essa quarentena que todo mundo está fazendo nada, entre aspas, mas parece que eu estou fazendo tudo sozinha. Né? Então, essa questão dele arrumar esse tempo para ir era mais caro para ele do que doar, sei lá, 100 mil reais para uma instituição, 1 milhão que fosse. Né? Dinheiro, ele tinha demais, mas o tempo, que é o esforço que a gente precisa fazer, né, para poder doar. Isso aí que conta mais, né? É isso, Léo. Acabei, Léo. Não me bate não, Léo. Seja Oi, posso falar? Em relação ao que a Márcia falou esqueci o nome dele, que a Jussara falou, caramba, do espiritualista. João de Deus. João de Deus, desculpa, tô com a cabeça longe. Do João de Deus, as pessoas não têm que julgar a gente, porque quantos escândalos aí também de pastores, padres e N líderes religiosos não deixam de ser homens, né? Não é porque tem o título de pastor, de padre, de espiritualista, ou o que quer que seja, né? Que vai colocar uma auréola, né, na cabeça da pessoa. Ela continua sendo um homem, uma mulher, né? Então está suscetível a erros, né? Então eu acho que as pessoas não deviam assim criticar, né? E se tiverem pessoas que seguiam, né, esse homem de acordo com a fé e tal, não julgo, né? Porque a pessoa tem a sua fé, mas ela tem que perceber, né, que não é legal e aí partir para outra, porque, né? Mas vai de cada um. Então, a gente vai para... Fala aí, Léo, a gente vai para a próxima parte? Não vai? A gente tem aí 30 minutinhos. A gente vai... Deixa eu só finalizar aqui, tipo, avança para o outro, se ninguém queira mais dar algo, né? Contribuir com algo. Eu não podia deixar de falar dessa página aqui do Espírito da Verdade, né? O nome do livro é O Espírito da Verdade. E essa página é pelo Emmanuel, que fala sobre o benefício oculto, né? E ele comenta sobre isso, né? Não saiba a vossa mão esquerda do que oferece a direita. Aí ele diz assim, é a lição de Jesus que constantemente nos sugere a sementeira do bem oculto, né? É por isso que a gente diz que o Espiritismo é a chave, é a chave desses enigmas, porque se você olhar
passar a vista só no texto, vai imaginar que Jesus estava falando somente da esmola, algo físico, né, da sobra. Mas o sentido é muito mais profundo, é muito mais além de somente dar. É muito importante, claro que é super importante isso, mas o ensino dele, ele diz mais sobre isso. Como ele diz aqui, ó, constantemente nos sugere a sementeira, né? Semear. Que todos nós somos semeadores, né? Pelos exemplos e pelo nosso modo de viver, nosso estilo de vida, pelas nossas opções. Nossas opções, nossos hábitos, e isso interfere em quem está em nossa volta. Então, o bem que a gente faz de tudo, né? De tudo. Quem pode dar bem físico, quem pode dar bem moral, né? Ele vai dizendo aqui, quem se cala no meio da discussão, quem aceita, né? Na vista, na sociedade, você é covarde, não, você soube conter seus impulsos. Então, o bem que ele fala é todo, né? Todo, e abrange tudo, tudo que a gente semeia, tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa, vai respingar, vai atingir quem está em nossa volta. Né? Aí ele fala que evitando humilhar a quem te recolhe o gesto de providência e carinho. Né? A gente tem que ver muito sobre isso. Né? Ele fala que não ouvis estender a caridade do pensamento e da língua. Como a gente tem que aprender? E quando a gente recebe crítica de tudo que a gente faz, a gente tem que aprender também que, às vezes, a gente também critica, né? A gente se põe nessa posição. Então, a gente tem que aprender a ouvir as críticas. Se for algo construtivo, a gente aprender a ser humilde. Não, tem que ver isso. Se não for, deixa de falar a responsabilidade do outro, né? É com ele. E finalizando, ele dizendo que o bem, né, do perdão, ele anula o veneno do ódio, né? E a gente vê tanto disseminado, ainda mais nas redes sociais, que as pessoas atrás de uma tela, de um teclado, usa muito isso, atinge, solta todo o seu veneno, né? É como se estivesse no trânsito. Nosso trânsito é violento por quê? Porque as pessoas estão dentro da armadura, não estão vendo uma a outra e agride gratuitamente. E na internet a gente vê muito sobre isso, né? É os chamados os haters, né? Ele não se contenta, como a Márcia trouxe, né? A pessoa não se contenta, vê o outro fazendo algo de bom, mas vai atacar, mas ela não tem a coragem de fazer 1/10 que o outro está fazendo. Quer ver um exemplo que a gente tem muito aí? É o Divaldo, né? Uma pessoa que se dedica a vida inteira em prol, ainda é atacado. E o mais absurdo ainda que a gente vê ainda é atacado pelo meio dos nossos, né? Que os espíritas, que se dizem espíritas, atacam eles. Eu já vi muito isso. Fala que ele faz as coisas para aparência, mas vai fazer 1/10 que ele faz lá, se dedicar. Ele está com mais de 90 anos se dedicando, dando palestra, fazendo, porque ele não vive só para ele. São 80 anos de dedicação. Eu vi uma entrevista dele na CNN esses dias, na CNN. E as pessoas criticam ele, né? E ele sofre muito isso, já sofreu hoje, claro, não sofre tanto como a gente sofre uma crítica, a gente já cai logo e ele sustenta o bem, né? Então, a gente tem que aprender a perdoar, porque o nosso perdão anula, como diz Emmanuel, que anula o veneno do ódio, para que a força do esquecimento extingua as sombras de todo o mal. É isso que a gente tem que... O Léo me fez lembrar, sabe o que é Jesus? Na hora que todo mundo, isso aqui é, pai, perdoa, eles não sabem o que faz. Gente, quando que eu vou falar essa frase? Eu tô louca para falar essa frase um dia, meu Deus, ainda não consigo, mas um dia eu vou conseguir. É verdade, é pura verdade. Sobe um calor quando fala alguma coisa, assim, mas não foi com essa intenção que eu falei, não foi com essa intenção que eu fiz. Como que esse louco tá pensando isso de mim, meu Deus? Pai, perdoa. É mais pura verdade. Então, meus amigos, 8:04, vamos avançar? Será que dá para a gente entrar num próximo?
Dá. Oração, não é? Oração do 5 ao 8. Eu vou ler aqui e vocês comentam, tá? Tá. Deixa eu utilizar aqui a tradução do Haroldo. Eu gosto bastante. Deixa eu botar próximo, estou sem meu óculos aqui, né? E quando orardes, não sereis como os hipócritas, que gostam de orar pondo-se de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas largas, para se mostrarem aos homens. Amém vos digo que estão recebendo sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto interno e, tendo fechado a porta, ora teu pai em segredo, e teu pai, que vê no segredo, te recompensará. Orando, porém, não useis de vãs repetições como os gentios, pois pensam que com palavreado excessivo serão atendidos. Assim, não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai sabe do que tendes necessidade, antes de pedirdes a ele. Quem quer? Gente, ele sabe, a gente ainda tem que pedir, é muito amor, né? Livre-arbítrio total para a gente exercer. Ai, meu pai. Vai, Adriana, desculpa. Eu estava lendo sobre isso, eu fiquei pensando, né? Assim, é uma coisa que às vezes eu fico refletindo também, eu fico viajando também na maionese, né? E aí, porque se a gente ora, assim, sem segundas, assim, a gente ora sem assim, pedir nada, a gente ora, sei lá, de coração, né? E se o Pai sabe tudo aquilo que a gente assim, tipo, necessita, por que a gente ora? Né? Eu fico pensando nisso. Aí, nas minhas pesquisas, achei esse texto aqui do Pão Nosso, que fala assim, que quando a gente ora, a mente que ora permanece em movimentação na esfera do plano que não é visível. Então, a gente ora, acho que é mais assim, tipo, pela gente mesmo, sabe? Porque Deus já sabe tudo que a gente precisa. Mas é aquele tipo de necessidade nossa, que a gente é muito ainda material, a gente está no progresso, a gente está tentando progredir, a gente está tentando... Porque às vezes eu fico pensando nisso, sabe? Por que eu vou orar se Deus sabe tudo que eu necessito? Sabe? Às vezes eu dou dessas reflexões assim. Ô, Adriana, mas eu penso que seja por essa questão de ele sabe todas as coisas, mas por respeitar o nosso livre-arbítrio, a gente pode não, ele sabe o que a gente precisa, mas será que a gente quer aquilo naquele momento? A gente talvez não queira aquilo que é o melhor para a gente vai ficar, né, batendo em ponta de faca, mas ele sabe, oh meu Deus, se ela só virar um pouquinho aqui, já está tudo ali para ela, mas não, está insistindo naquilo que acha que é bom, né? Mas é assim que a gente vai aprender. Eu acredito nisso, né? Que é a gente podendo exercer o nosso livre-arbítrio. Eu fiquei pensando também essa tarde, porque quando a gente ora, a gente usufrui de várias sensações que são tão sublimes, né? A gente fica mais tranquilo, aquilo dá assim, a gente fica mais assim, tipo, centrado, a gente fica com mais força, sabe? Tem alguma coisa também assim que ajuda, né? Assim, bastante, né? Mas essa coisa, eu fiquei pensando nisso de tarde. Que bom, né? Um tempo atrás, eu assisti eu não lembro se foi uma palestra, não sei nem com quem foi, que questionaram um palestrante, né, perguntando exatamente essa dúvida da Adriana que ela foi pesquisar, né? Mas, poxa, se Deus sabe de tudo e tal, por que então que eu preciso orar? Ele já vai saber o que eu preciso. Aí o palestrante foi responder essa pessoa, né? E falou, Deus sabe realmente de tudo que a gente precisa. Claro, ele é perfeito.
e Ele é nosso Pai. Mas e você? Você sabe daquilo que realmente você precisa? Do que você precisa e que, né, é o certo, vamos assim dizer? Então, eu acredito que a oração, foi o que a Adriana falou, em primeiro lugar, é mais para a gente do que para Deus propriamente dito. Para a gente meio que organizar os pensamentos e também, gente, vibrar no bem. Porque quando a gente entra em oração, com certeza, vários amigos espirituais estão à nossa volta, fazendo, né, aquela cúpula, né, de boas irradiações ao nosso redor e tal, para a gente se centrar, né, para a gente... E aí, quem sabe, quando a gente está orando, vem uma inspiração para fazer alguma coisa que pode nos ajudar, ou uma inspiração para afastar a gente de algo que vai nos prejudicar. Então, eu acho que muito mais... Eu acho que a oração, em certos pontos, tem muito mais a ver com a gente mesmo do que propriamente dito com Deus, sabe? Ele vai... com certeza, né? Deus, né, ele quer que a gente faça orações, óbvio, né? E tal, que entre em sintonia com Ele. Eu acho que a oração é a forma mais próxima, assim, da gente estar próximo, né, na sintonia. Nós ainda somos espíritos que não somos evoluídos. Então, eu acho que no momento que a gente ora, mas é aquela oração, assim, do coração, sincera, né, e tal, quando a gente está naquele, sabe, naquela coisa que a gente está centrado mesmo, só pensando naquilo, eu tenho certeza que a gente vibra, né, e fica mais próximo, com certeza, de alguma forma dele, entendeu? Então, eu acho que ele quer isso também da gente, entendeu? Acima de tudo, quer que a gente se aproxime mais dele. E foi o que eu falei, como não somos espíritos de luz ainda, né? Esse é o caminho mais, vamos assim dizer, caminho mais fácil, né, entre aspas, para estar um pouquinho mais perto dele, né? Fazer aquela oração, né? Também, Lívia, porque quando a gente fala de fazer alguma oração, a gente pensa muito no que a gente pede, né? Mas eu faço muitas orações quando eu agradeço também. Então a gente agradece também. Então porque eu fiquei pensando nisso também, sabe? Pô, a gente não ora só para pedir, a gente ora para louvar, a gente ora para vários outros sentidos também, né? Mas eu fiquei viajando de tarde, gente, mó barato. Gente, ó, a frequência do nosso cérebro muda, né? A gente vê que tem estudos falando sobre isso, quando a gente está em estado meditativo, quando a gente está orando, né? O nosso batimento cardíaco vai mudar, né? Quando a gente respira melhor, a gente vai trazer esse bem-estar para o nosso corpo também. Então, uma série de coisas, gente, que acontece, é uma mágica que acontece na hora que a gente se conecta, que a gente pega aquela... Sabe, do rádio, a frequência, quando pega a frequência plano astral, minha amiga, é pura alegria, né? A gente se sente plena, a gente se sente conectado com a fonte, com Deus. A gente se sente parte, né? Parte do todo. A gente sente ali que tá tudo conectado, não tem nada errado, tá tudo certo, tá tudo caminhando, cada um do seu jeito, e tá tudo bem. Agora, quando a gente não tem essa conexão com o todo, parece que está tudo errado. A gente vê tudo errado, a gente tem um olhar diferente, né? Então é importante realmente essa questão da gente estar orando, para a gente estar sempre buscando esse bem-estar que vem através da oração, né? Essa coisa boa que chega para nós. A gente vê como muda a frequência, né, do nosso cérebro, tem as frequências beta, delta, uma opção de frequência, gama. Então, cada estado tem uma frequência, né, que traz cura para alguma coisa. Estava lendo outro dia, mas eu não me lembro exatamente qual, né, que cada acontece alguma coisa no seu cérebro e com isso no seu corpo. Quem sabe, não são os nossos amigos, né, nos intuindo ali, chegando perto, né, nos trazendo essas coisas, essas intuições, e aí ativa essas partes. Olha, lembra daquilo, né? E aí as coisas vão acontecendo. A gente sabe que uma série de coisas, de substâncias vão para o nosso corpo porque a gente pensa.
Aí a gente pensa, vem a emoção, aí dispara as descargas de todas as substâncias que a gente tem aí, de adrenalina, de opção de coisa, e o nosso corpo vai sentir tudo. E por que não só, né, a gente não sentir as coisas boas também através da oração, de a gente se aquietar a mente? É uma maravilha. A gente tem que meditar todo dia. Interessante você falar isso tudo, Jussara, que ontem eu teve faxina aqui em casa, né? Então, trabalhei pra caramba o dia inteiro, veio uma moça para me ajudar. Gente, eu fiquei tão agitada. Aí, à noite, eu falei, gente, eu tenho que relaxar, porque meu corpo estava assim, elétrico, né? Aí eu tomei um banho, comi alguma coisa, eu falei, vou lá para a sala e vou procurar uma palestra, alguma coisa assim para eu me desconectar, relaxar e conseguir fazer uma oração para dormir, aquela coisa. Aí eu entrei numa palestra falando sobre a vida de André Luiz, e antes do rapaz falar de André Luiz, que foi Carlos Chagas, aqui encarnado, né? Ele falou de Aristóteles, falou de Sócrates, falou de grandes filósofos, e aí começou a falar da glândula pineal no momento da oração. Gente, demais, né? Que a gente ativa esse centro, né? E que ali é o comando para todo o nosso organismo e ainda conexão com a nossa ancestralidade, né? Com o lado espiritual. Então, ele liga, né, a mente ao corpo e também o espiritual. E interessante que existem estudos, né, em relação a isso, já fizeram estudos das ondas elétricas do cérebro, da pessoa que está em meditação, em oração, né? Até o médium, quando está numa sessão de psicografia, que essa área do cérebro e a função pineal, ela fica totalmente ativada, né? Então, assim, muito interessante isso, e também dizem que a maioria das nossas doenças do corpo, como ela liga a nossa ancestralidade, no caso, nosso perispírito, a tudo que a gente já fez e faz, né? Ela pode, vamos dizer assim, não ela, mas o que a gente traz, né? Pode desestabilizar ela, gerando doenças. Então, a gente com a meditação, com a oração, com a mudança do nosso comportamento, ativando essa glândula, né, para o bem, você harmoniza, né, seu corpo físico e espiritual. É muito interessante. Eu fiquei apaixonada pela... Depois eu vou ver se eu consigo ali na memória da minha televisão, eu vou colocar no grupo para vocês assistirem. Muito interessante. Ótimo. Márcia, eu participei vocês também, eu participei do Medinesp que teve aqui. Medinesp, que acho que foi em 2017, se eu não me engano, que foi aqui no Rio. Aí foi eu e minha cunhada, foram 4 dias de medicina e espiritualidade. Nossa, era cada coisa. Eu ficava assim, gente, existe isso, meu Deus, parecia coisa de ficção, sabe? E eu fiquei louca, eu dormia já querendo acordar para ir no outro dia. Foi no Rio Centro. Então a gente acordava cedo, aí passava, pegava minha cunhada, a gente ia lá para o Rio Centro. Nossa, quantas experiências que a gente não tem nem noção que acontecem no mundo acadêmico, envolvendo a espiritualidade. Então, como esse evento é medicina e espiritualidade, tinha gente de todo tipo de credo, sabe? Estudando ali junto e trazendo essas experiências com ressonância, mostrando áreas do cérebro. Nossa, foi incrível. A Suzana é instrutora de Theta Healing, então tem a onda Theta, né? Que é do cérebro também, que ela é usada para cura mesmo, da gente acessar memórias, crenças limitantes. A gente melhora muito quando a gente acessa, né? E tem uma coisa chamada Yoga Nidra, que é uma onda mais sutil ainda que acontece, que a gente é levado na condução desse yoga, que você está dormindo, mas você não está, sabe? Como é uma coisa muito louca. É uma delícia fazer. Um dia eu vou fazer com as minhas aluninhas aí, Adriana, Lívia. E
o importante da gente fazer as visualizações terapêuticas que Divaldo faz e Yasmin faz, porque você realmente é levado, você vive, você experimenta esses estados quando você é levado do seu corpo para determinado lugar, né? Então aí você acessa essas coisas e dá aquele, nossa, aí você já volta com outra percepção. É muito importante a visualização, eu adoro também. Qualquer dia eu vou fazer. Meninas. Engraçado, Ju, que você falou disso, eu ia falar do momento da Shavasana, né? Na yoga, né, que a gente deita, né, para quem não conhece, né, a gente deita e fica meio que num estado meditativo, né, e tal. E é muito engraçado, porque isso que você falou agora, eu fico mais ou menos nisso. Não é que eu esteja dormindo, mas eu não sinto mais o meu corpo, mas eu tô ali, entendeu? Eu tô ali. E é muito louco, e é muito maneiro. E a gente tampa justamente os olhos, né? A Ju fala pra gente tampar. Ah, olha, eu já quase dormi, tá, Adriana? Já quase passei vergonha. A Jussara não sabe disso. Oi, gente. Mas esse momento do Shavasana é um momento parecido com o Yoga Nidra. O Shavasana, eu deixo para o finalzinho, que é o relaxamento, 10 minutos. Então, a gente vai desligando partes do corpo. Quando eu falo para você levar sua consciência para o seu pé esquerdo, o dedo do pé direito, você vai para ali. Quando eu falo para você, você vai. E a gente vai se desligando. Então, dá essa sensação de relaxamento e bem-estar, né? Lívia, relaxa, porque eu já dormi em vários Shavasana. Chegava cansada, eu praticava à noite. A minha professora fazia à noite. Então, minha filha, Shavasana era com ronco. Mas era muito bom. Imagina um Shavasana em 40 minutos. Esse é o Yoga Nidra. 40, 45 minutos só na posição do cadáver. É muito bom. Jussara, deixa eu aproveitar e falar que eu saí do grupo, que eu não consegui horário para fazer. Estou doida para fazer yoga, mas não está dando. Aqui em casa é um vulco-vulco, minha filha, de gente, entendeu? Eu tentei, mas não deu certo. Deixa para uma Na hora certa vai. Entendeu? Só para te dar uma satisfação. Gente, o negócio é o seguinte. Vocês querem deixar o Pai Nosso e o jejum para a semana que vem? Porque o Pai Nosso, eu acho que a gente tinha que dar um pouco de atenção. Porque eu acho que a gente podia estudar cada linha da oração, né? Porque é uma oração tão completa, né? Eu acho que merecia mais atenção nossa, né? O que vocês acham, Léo? O que você acha? Porque eu acho que merecia uma atenção, entendeu? Com certeza. O próximo a gente vai deixar. A gente vai finalizar aqui no 8º, né? E a gente fecha aqui, no próximo a gente continua. Tem uma página aqui do Livro da Esperança, que o Emmanuel fala sobre o em louvor da prece, né? Ele vem falando a respeito da prece. Eu estava lendo aqui e vendo o que vocês estavam falando, a Adriana, a Lívia, a Jussara, a Márcia. A respeito da prece, ele fala que ele vai citando diversas ocasiões aqui, sempre você permanecer na prece, né? Ele fala assim: prossegue orando fiel ao bem que te revele o Espírito renovado. Aí ele vem dando a explicação aqui que a prece forma o campo do pensamento puro. E toda construção respeitável começa na ideia nobre, né? Justamente quando você ora, que a gente precisa de orar. Quando a gente estuda o Evangelho, os Evangelhos de Jesus, a gente vê muitos momentos dele saindo para orar, ele está em meditação. Se ele é perfeito, é puro, sempre está em conexão, sempre fazendo a vontade do Criador, é porque a gente precisa se conectar. A gente sabe que a gente está mergulhado em Deus, né? Deus está presente em todos nós, em todo lugar. A gente está mergulhado. A gente como fosse uns peixinhos dentro do mar. Mais ou menos isso, né? A gente está dentro dele, mas a gente precisa ter essa iniciativa de se conectar. Por que essa recomendação de Jesus, né, de vigiar e orar, né? Para a gente sempre sair, a gente ter
esse estímulo, essa disposição de gerar essa comunicação. A gente não faz a nossa higiene diária, né? Espiritual também a gente precisa. É por isso que a gente sempre tem que, como a nossa mamãe sempre falava, orar antes de dormir. A gente sabe dessa responsabilidade. E eu acho muito lindo quando Jesus fala isso, né? Quando quiser de orar, entrai para o vosso quarto e fechar a porta, orai ao Pai no íntimo, né? Você entrar dentro de você, não é entrar dentro do quarto. Muitos a gente vê pessoas acreditando que é você entrar dentro do quarto, ficar escondido, não. É você se entrar. Se você está num local, um ambiente que você não consegue se conectar, se afastar um pouco, entrar em contato, pedir, né? Por que não pedir? A gente precisa pedir das nossas, a gente precisa tanto, a gente é muito limitado ainda, a gente está nesse processo de evolução. Então, quando a gente se conecta, a pessoa que sempre está em prece, sempre está em comunicação, né? Aquela prece verdadeira, não só pedindo coisas materiais, não pedindo só benefícios materiais, mas no quesito moral que a gente precisa de mais. Ter essa humildade de pedir. Eu acho essa passagem muito linda, né? Esse versículo 6. Eu ia falar exatamente dele, Léo. Veja essa passagem. Eu fico emocionado nisso, né? De você sentir a presença, né? Estar presente. A gente sabe que ele está presente. A gente sabe isso aqui, a gente finge, né? A gente finge, mas quando o ser aprende isso, pô, pode vir o que for, trancos e barrancos, que ele sabe que o Criador, cara, de tudo, do universo, ele sabe que se a experiência é dolorosa, se o remédio é amargo, ele sabe. E a gente tem que ter essa humildade de entrar em comunicação e aprender. Léo, eu fico pensando, sabe como? É um treino, né? Que eu também estou ainda nesse caminho do treino também. Mas vira e mexe eu estou pedindo também. Já, eu agradeço, mas no finalzinho eu faço lá, ó, dou uma pedida. Mas se a gente começar a condicionar o nosso pensamento, né? Isso tudo é o que eu falo, treino. A gente treina e a gente faz. Um atleta é bom porque ele treina todo dia, né? Então eu não treino todo dia esse tipo de pensamento. Eu treino outras coisas, mas eu digo assim, se a gente parar para pensar que tudo que ele faz é perfeito, porque ele é perfeito, tudo que está acontecendo está dentro do planejamento dele, né? Então, por que não agradecer, né? Então, se eu quero proteger, ai, Deus me proteja a minha família, não. Gratidão pela tua proteção. Quero saúde, gratidão pela saúde. Não pedir, mas agradecendo já na certeza do que já está acontecendo e que já aconteceu na sua vida, né? A gente começa a pedir, ai Deus, me protege a minha casa, protege meu marido, né? Quando a gente pede por aí, né? Saúde, não sei o quê. Gratidão pela minha saúde. Não pedir, você já tem, já está aí. Então, quando você agradece, Adriana, a gente agradecer, isso é um treino que eu venho, mas é muito desafiador para mim ainda. Mas se a gente parar para pensar, outro dia eu estava pensando isso, não, eu quero só agradecer, porque eu sei que está tudo certo, ele faz o melhor. Eu não posso pedir, porque já está aí, já está para mim. Tudo que é de melhor, ele quer para mim. Então, eu já tenho que, com a minha parte, agradecer. Agradecer, porque está tudo dentro do planejado. Mas ainda no finalzinho, né? Você pede, porque não tem jeito ainda. Mas, enfim, estou treinando. Diz que orar é você falar com Deus e meditar é você escutar Deus, né? Então, vamos fazer esses dois treinos. E muitas das coisas que a gente pede não é no nosso momento, né? Não é na nossa hora. Ele permite, mas pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser na próxima encarnação, né? Então, o tempo não é o nosso tempo, é o tempo dele, né? E quando você pede, é muito importante pedir. Quando você pede, você sente a necessidade de pedir coragem, resignação, paciência, com certeza ele vai dar. Com certeza, você está mal, está lá embaixo, pedir força, ele te
Isso é de imediato. Agora, pedir um carro, uma casa, aí já é outra, né? Não usar a fé como mercadoria, né? Usar essas forças divinas para o bem, não somente para o bem físico, para o bem imortal nosso. Meus amigos, minhas amigas, né? Tem nossos integrantes masculinos não estão presentes, só eu que vos represento, né? Chegamos no nosso horário, né? Já que a gente está falando de prece, já que a gente está falando de comunhão, gostaria de perguntar se existe uma voluntária que queira compartilhar esse breve momento de prece com todos nós. Cri, cri, cri. Tudo bem. Quer que eu faça? Eu vou agradecer, mas não tem jeito, ainda estou pedindo. Eu vou pedir também, tá? Vamos lá, meus irmãos, vamos fechar os nossos olhos, vamos nos conectar com essas energias do alto, essas energias maravilhosas que nos envolvem nesse momento, que nos alcançam nossa mente, nosso cérebro, nossa glândula pineal. Vamos pensar nela agora com todo amor, para a gente se conectar com essas energias mais puras do universo. E assim, amado Deus, te agradecemos por mais este estudo, onde podemos trocar nossas experiências, aprendermos uns com os outros. Gratidão por todos os participantes que estão aqui, gratidão por nossa saúde, nossos trabalhos, nossos empregos. Que nós possamos cada vez mais, Senhor Deus, estar em comunhão contigo através da oração. Que as nossas preces possam chegar até ti, Senhor. Que nós possamos ouvir a tua voz dentro do nosso coração, trazendo a resposta, aquela resposta que precisamos, Senhor, em cada momento desafiador das nossas vidas. Que tu abençoe, Senhor, a nossa casa, o nosso lar, os nossos amigos, os que estão aqui e os que não puderam estar presentes. Que o seu amor envolva todos os participantes desse grupo e todas as pessoas que assistirem essa gravação ao longo dos dias, dos anos. Que essas pessoas também possam sentir a tua presença nesse momento. Abençoa a nossa noite de sono, que tenhamos uma noite refazedora e que a gente amanhã acorde com a sensação de saúde, de vida, de plenitude, Senhor, porque nós estamos em Ti. Graças a Deus. Muito bem. Obrigado a todos. Tem a foto. Eu vou fazer a foto. Vamos lá? 1, 2, cadê Léo? Todo mundo? 1, 2, 3 e sorria! Cadê a Su? Foi! Gente, um beijo. Semana que vem a gente está junto de novo. Beijo, gratidão, gente, gratidão. Beijo, gente. Gratidão, a palavra é